Se você entra hoje na área de produção, eles creem que você vai construir a sua carreira dentro da empresa. Você começa ali como auxiliar, futuramente você pode virar um líder, um gerente, um coordenador e assim por diante. À medida que você vai se moldando, que você vai se qualificando, a maioria das empresas tem um plano de carreira voltado para você. Então, os requisitos mínimos daquela vaga já é visando que você possa ser alguém que vai impactar no futuro da empresa. Então, eles precisam saber se você vai estar compactuando com os objetivos e metas que a empresa possui. E aí é por isso que a gente tem essa parte de informática na produção. Por que isso é tão importante? A primeira parte é entender o que é esse sistema ERP. Então ele vai ser um sistema de gestão integrado. Aqui tem uma leve resumo para vocês entenderem o que é ele. Mas basicamente toda a indústria ela vai ser aí, né, monitorada, ela vai possuir informações e dados disponíveis a respeito do que ela produz. Então, se você entrar hoje numa empresa, você vai perceber que ela vai ter um sistema. Esse sistema é conhecido como ERP. Dentro da indústria, ele vai ter um sistema dedicado. Pode ser um WMS, ele pode ser aí um Intora, ele pode ser o Proteus, ele pode ser o Nomus, ele pode ser algum específico. E aí vai depender. O que é esse sistema ERP? Ele é como se fosse o Windows da empresa. Para você funcionar o seu computador, você precisa ter o Windows instalado. Ele é o sistema gerencial da empresa como um todo. É nele que vai estar relacionado estoque, é nele que vai estar relacionado a questão de pedido, de entrada, saída. Então, ele que é o armazenamento geral. Imagina você controlar uma empresa aí de grande porte, uma indústria farmacêutica, questão de pedidos, de produzido, de que tem no estoque, o que já saiu, o que já entrou, nota fiscal, simplesmente por caderno, como era feito aí antes da tecnologia, como era feito numa produção aí bem mais arcaica. Você deve conhecer pessoas que fazem esse tipo de controle aí, que não tem um sistema ERP tecnológico, que ainda é bem arcaico. Então você vai no mercadinho de esquina, é bem comum aí você encontrar ainda aquele senhorzinho, que ele controla o estoque dele, o que está entrando, o que está saindo, pelo um caderno. Ele está lá, ele deve ter 3 desodorantes. Ele vendeu 2, ele já sabe que ele tem que ir lá e comprar mais 2 para repor, para ele manter um estoque de 3 sempre. Então ele faz um controle aí nesse mercadinho dele, tudo no caderno. Ele sabe praticamente tudo que tem lá dentro. Quando vende um, ele sabe que ele tem que repor o outro. Numa indústria, não é tão fácil assim. Você não tem esse mix de produto tão pequeno. Você trabalha aí com matéria-prima, com uma demanda de pedido muito grande. Às vezes de uma quantidade exorbitante. Imagina você ter 5, 6 milhões de matéria-prima e você ter que controlar isso no caderno. Então não vai para frente. Então, retornando a isso, as empresas elas vão optar por um sistema. Esse sistema é conhecido como ERP. Essa sigla, né, de ERP aí, ela vai ser do inglês, mas ele é um sistema gerencial aí de produção. Dentro dele vai ter aí os módulos. Esses módulos, eles são básicos. Então você vai ter o módulo fiscal, financeiro, de logística, compras, estoque e vendas. Toda empresa que você chegar a trabalhar aí de médio a grande porte, que possua um sistema integrado aí de gestão, ele vai ter esses módulos. Então o pessoal que trabalha na logística, ele vai ter as rotinas, toda essa parte de acesso a esse sistema voltado para a logística. Quem trabalha no financeiro vai ter acesso ao sistema industrial aí do financeiro e assim por diante. Por que isso? Ele funciona de uma maneira integrada. Quando entra mercadoria na empresa, a gente tem aqui a ação da logística, a ação das compras, do estoque, vendas, fiscalização, financeira e produção. É tudo de uma vez só. Por quê? Chegou mercadoria, ela vai ser dada como entrada. Então o financeiro sabe que o dinheiro que tinha na empresa, que estava ali, né, para fazer essa rotação, ele vai virar matéria-prima dentro da empresa, vai virar um produto. Quando esse produto sair para o cliente, ele retorna aí com a venda. Dentro desse caminho todo que ele vai circular na empresa, ele vai ter aí uma matéria-prima que virou produto. Então ele saiu do estoque, entrou em produção e virou pedido para algum cliente. Depois disso ele ainda vai ser entregue. Então é muita coisa. Para ele se perder ao longo desse caminho todo é muito fácil. Por isso que o sistema ERP faz tudo isso. Quando eles geram a ordem de produção aí, que é o mais comum, que é você trabalha com a ordem mãe e a ordem filha, ela vai gerar um pedido que vai movimentar todo o sistema. Se não tem o produto, ele vai fazer uma aquisição aí, vai sair lá para o pessoal que é parte de estoque, de controle, né, do MRP, para que eles entendam o que precisa comprar. Você precisa comprar alguma coisa,
consequentemente precisa de dinheiro, então o financeiro já vai ser alertado. Comprou, financeiro alertado, compras e estoque está sabendo, e isso vai ter que chegar alguma hora. Então a gente tem aí a logística agindo, tanto de fornecedores quanto de distribuição, quando você tiver que entregar. Tem alguém com o microfone dando retorno aí. E aí o que acontece? Tem alguns pontos que esse sistema ERP ele ajuda. Então eu deixei alguns aqui só para vocês entenderem. Quando a gente começa a ter esse controle aí voltado para a área de tecnologia, você vai ter um controle eficiente, redução de erros, controle de custo, essa gestão integrada que a gente está falando, automatização de processo, redução de pessoal, ou seja, são inúmeras vantagens. É barato um sistema desse? Claro que não. Existem vários no mercado? Hoje tem bastante. Muitos são distribuídos aí de forma gratuita durante os primeiros 30 dias e depois você faz a aquisição. Sem contar que muitos são moldados de empresa para empresa. Todos eles são bons? Não. Possuem bastante erros, até porque a gente trabalha com um sistema voltado para a informática. Então ele não está livre de erros. E quando você vai fazer uma migração dessa do que você tem ali tudo que está ali físico, você vai descrever para o sistema, isso é um problema muito grande. Então geralmente você vai fazer uma auditoria, aí eles vão contar o que tem de estoque físico, o que tem de matéria-prima, o que tem de tudo, e vai transcrever isso para o sistema, e o sistema vai gerar isso em quantidade, em valores, seja ele financeiro, seja em quantidade de produto, quantidade de maquinário e assim por diante. Por quê? Você vai ter vários setores inclusos. Cada setor desse aqui vai trabalhar de uma forma diferente. Como eu disse, são rotinas que você vai ter acesso. Nem sempre você vai ser a pessoa que vai estar lá lançando ou controlando isso. Então, o que você precisa ter ciência? Tudo que você está fazendo, tudo que você está realizando dentro da empresa, ela vai ter aí um destino final. Não quer dizer que você vai trabalhar literalmente com a alimentação do sistema, mas ele está rodando por trás. Se você pega aí a questão de demanda, de produção aí como um todo, você sabe que para alguma coisa começar a girar nesse sistema, ela vai ter que gerar um pedido. Então é ordem e demanda. Eu não vou produzir se não tem quem compra. A partir do momento que alguém está comprando, significa que vai gerar um pedido de produção. E aí vai entrar muito na questão de controle de estoque e planejamento, que é o próximo módulo que a gente vai estar falando. Mas de início, é por isso que você precisa entender informática. Por que eu preciso entender informática? Porque no sistema ERP, uma hora ou outra você vai precisar utilizar ele. Como? Você vai ter as rotinas, você vai ter aí que alimentar ele em algum momento. À medida que você vai saindo dessa área operacional da empresa e vai subindo de cargo, talvez não de imediato, mas depois de 6 meses, 1 ano, você vai se deparar com alguns desses sistemas. Quais são os mais conhecidos hoje? Os que eu já tive o poder aí de estar trabalhando, eu deixei eles aqui, que é o WMS SAP, voltado bem para a área de logística. Inclusive a ERG utiliza, não sei se vocês conhecem, ela fez essa migração com o SAP tem pouco tempo. É um sistema de logística aí excelente, top, de ponta. O outro é o Intor, trabalhei no Pérola Distribuição e Logística, eles utilizam ele. Ele é uma versão um pouco mais ultrapassada, de certa maneira, ele trabalha muito com rotina, então você tem que acabar decorando. É bom, só que essa parte de rotina desgasta muito o operador, então você vai procurar alguma coisa a respeito de estoque. Aí você tem lá as rotinas de 600 a 700. 601 eu procuro estoque. 602 eu lanço o produto. 603 eu procuro a aérea e assim por diante. Então, o colaborador ele tem que decorar muita coisa para ele conversar com o sistema. Agora, o Nomos, esse WMS e o da TOTSV, que é o Proteus, que ele é o mais utilizado no Brasil e ele é um de ponta, que ele é muito bom, inclusive várias mineradoras aí utilizam a questão da TGL, da Anglo-América, não sei se vocês já ouviram falar, dentre outras empresas, elas utilizam aí o Proteus da TOTSV, ele é excelente. Ele já é mais didático, você entra, ele já é mais separado, então você já entra ali. Se eu trabalho com o setor aqui financeiro, eu não preciso decorar a rotina para lançar a nota fiscal, é da 1 até 200. Para fazer isso é da 1 até 300. Não, você vai ter a aba de financeiro e aí já vai estar liberado para você no seu cadastro tudo que você quer saber. Então você clica no financeiro e já vai aparecer os tópicos lá pertinentes à sua função. Então você não precisa decorar rotinas, que já é o caso aqui do Intor e alguns outros que tem de variação aí no mercado. Por que eu estou falando desses?
Porque esse aqui eu já tive, já trabalhei com eles e eu conheço, eu posso estar falando para vocês. Então, o sistema ERP, quando ele possui uma tecnologia pensada e desenvolvida na interface também, pensando em quem vai utilizar ele facilita demais. E é claro, como que eu vou utilizar um sistema desse se eu não entendo nada de informática? Então é impossível eu estar trabalhando com esse sistema sem entender. Como que eu vou emitir um relatório? Como que eu vou pesquisar alguma coisa no estoque se eu não sei o básico de informática, se eu não sei ligar um computador, se eu não sei colocar minha senha, se eu não sei o que é um e-mail, se eu não sei o que é exportar esse documento aqui em Excel, em planilha e modificar o que eu preciso. Então é básico. À medida do momento que você sai dessa parte de auxiliar de produção ali, que você está sendo só uma mão de obra operária, é muito importante que você comece a gerar esses relatórios. Qual que é a segunda parte, a premissa disso então? O sistema ERP ele vai fazer essa ligação de setores que eu já falei. Então você tem um sistema que ele vai estar aí com a internet. O que é esse sistema de internet? A internet, como um todo, ela está ligada. Então ela possui um sistema. Só um minutinho aqui que esse cachorro deve estar atrapalhando bastante. Então o que é esse sistema de internet? Para ficar mais claro o que é esse sistema que está ligando. A maioria das empresas elas não trabalham só com uma versão de modelo. Muita empresa ela vai ter a matriz, que é a principal, e ela vai ortogar aí as filiais para ter acesso também. Então você trabalha com certas empresas que eles têm um modelo de acesso. Qual que é esse modelo de acesso? Entrei agora, acabaram de me cadastrar lá no Proteus. Eu sou assistente dessa parte aqui da filial 7. Se eu sou da filial 7, significa, né, pela lógica, que existem mais outras 6 filiais, ou 5, e a filial 01 seria a matriz. O que que entende isso? Dentro da filial 7, eu vou ter o estoque e o que gira dentro dela. Então eu vou gastar o que está ali, eles repartem isso. Para ficar mais claro, é como se tivesse a sua casa, a casa do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, fosse tudo uma empresa só. Se acabou o arroz na sua casa, você pode ir pegar mais na casa dos seus pais, na casa do vizinho. Só que qual que é o problema? Esse arroz não é seu, acabou na sua casa. Então, da casa do vizinho, da casa do seu pai, dessa outra casa que é considerada a sua família para a sua, vai ter que ter aí uma nota de transferência. Por quê? São filiais diferentes para controlar melhor o estoque. Se você deixa o estoque geral de tudo em um lugar só, você não tem controle, você não sabe o que está no galpão 1, o que está no galpão 2, o que está no galpão 3. Então, para fazer serviço de auditoria, para fazer serviço de conferência e controle de estoque, eles dividem isso. Quando eu trabalho e ela é de matriz única, não existe filiais, é bem mais tranquilo. Só que ainda assim, você vai ver aí pessoas que trabalham diretamente para o controle de estoque, que são os auditores. Esses auditores de estoque, eles são internos, eles vão estar ali para fazer essa manutenção, para ver se o conferente não mandou nada errado, se teve algum pedido aí que ele não saiu duplicado, e coisas que vão acontecer dentro disso. Por quê? À medida que você vai trabalhando, existem erros, e esses erros não são do sistema, são justamente das pessoas. Então, quando sai algum pedido duplicado, significa que o cliente pagou um e levou dois. Então, eu deixo de entregar alguma coisa e isso vai estar faltando no final. Quando está faltando no final, isso é coisa que está faltando no financeiro. E aí você vai fazer toda essa rastreabilidade, porque está tudo conectado, cai na mão da auditoria e ele sabe o que aconteceu. Olha, teve um pedido duplicado e o cliente recebeu 2 vezes o mesmo produto. Por que isso acontece? Como eu disse, são erros aí que acontecem quando a pessoa põe a mão na massa. Porque se você está sendo auxiliado pelo sistema, a partir do momento que ele vai gerar essa duplicidade, que você bater lá no código de barra que foi emitido lá do pedido dele, já vai dar que ele já foi mandado para fora. Então, o que seria aí a intenção do conferente, da pessoa que está lá na boca do pedido que vai fazer o carregamento? Ele dá uma procurada, saber, entender o que aconteceu. Só que o que acontece nesse momento? A maioria das vezes eles ignoram isso, pensam que é erro do sistema, não acreditam ou não procuram e mandam do mesmo jeito. E aí é onde dá essa duplicidade. O que acontece? A auditoria vem, bate em cima e percebe o que aconteceu e pessoas são autuadas depois. Então, quando você trabalha com o sistema ERP e você tem essa tecnologia interligada, você tem um controle, né, uma auditoria muito forte.
E é isso que é importante. Nem todo sistema ele vai estar aí fazendo toda essa ligação dos setores. Vai depender do que você trabalha. O sistema ERP ele vai ser dividido em vários módulos, como eu disse. Porque não cabe a todo mundo ter o acesso dentro da empresa que você deixa ali livre para qualquer um. Por exemplo, quem está na auditoria, ele vai ter aí um poder bem maior dentro do sistema. Ele consegue olhar o estoque geral de cada filial, ele consegue olhar essas notas, ele consegue olhar valor financeiro. Então ele tem um acesso muito alto dentro da empresa. Consequentemente, são pessoas que vão ter uma responsabilidade muito maior, uma confiança dentro da empresa muito maior. Então se você entra lá hoje dentro dessa empresa, você pode ter certeza que a gama de acesso que você tem, ela é muito pequena se você compara com os outros cargos, e principalmente em questão de setores. Por que eu coloquei aqui marketing, financeiro, controle, estoque, auditoria, cadastro e tudo mais? Porque isso são coisas que vão estar dentro do sistema ERP. Já acostume com isso, esse é o nome formal que a gente dá para o sistema, para que você utilize ele. Por que é tão importante você ter os conhecimentos em informática? Justamente porque ele é baseado aí nos sistemas pacote Office. Então lá dentro vai gerar relatório em documento de Word, vai gerar muita planilha, e essas planilhas são todas em Excel. Vai gerar aí relatórios que você vai ter que fazer no Word, colocar essas planilhas, talvez fazer uma apresentação em PowerPoint, que é PPTX, ou já transformar em PDF e encaminhar isso daqui por e-mail. Aí esse e-mail você vai enviar talvez para algum cliente que está querendo saber por que o pedido dele chegou com valor diferente, por que veio faltando, você enviar alguma nota, algum documento de transferência, algum ofício, alguma coisa, e aí você precisa do Outlook. Isso aqui é o básico. Então, eu já queria até deixar essa frase aqui para vocês entenderem que conhecimento em informática hoje, tá? Ele não é requisito ou diferencial. É o mínimo desejado para que você esteja apto a trabalhar. As indústrias hoje elas estão indo para o modelo 4.0. O que é 4.0 da indústria? Ela se difere dos outros três porque o nível de tecnologia que você tem hoje, ele é alto, ele é extremamente alto. Então, você precisa conversar com as máquinas. Não adianta. Se você não sabe o mínimo de conversar com máquinas hoje, você vai acabar sendo excluído do mercado de trabalho. Isso você vai pegar até as vendinhas. Dá uma olhada aí, quem é mais velho, repara, antes você ia numa mercearia, você comprava qualquer coisa, o cara ia anotar no caderno. Ou às vezes ele nem anotava. Ele chegava, tinha o preço lá no produto, se não tivesse, ele tinha uns papéis anotados com o preço lá, aí ele te falava, não, isso aí é R$5, aí você dava R$5 para ele e você ia embora. Hoje, até essas mercearias de ponta de esquina, quando você pega qualquer coisa e você passa, você tem que passar no caixa, eles vão pegar o leitor do código de barras, vai bater naquilo e vai dar baixa no sistema. Então você percebe que a informática, essa otimização aí, esse sistema ERP, ele está integrado hoje desde a mercearia até as indústrias mais pesadas. Claro que o nível de tecnologia que você possui nesses sistemas aí, que eles são construídos, deve ser mais aí uma tecnologia até bem simples, mas existe, ele já é utilizado em qualquer tipo de organização de empresa, desde as pequenas até as grandes. Se você não percebeu isso, é a hora de você começar a avaliar. Quem é mais antigo vai lembrar dessa parte que eu falei, de ter acesso a esses mercadinhos, essas coisas, o cara fazer um controle ali num caderno, ou que seja, e hoje a maioria está utilizando esse sistema informatizado, tem um computador lá e uma pessoa que utiliza esse leitor, que na hora que você passa o dinheiro, que ele conclui, você vai passar um cartão, você vai passar o dinheiro, ele vai devolver o troco. Então a pessoa nem precisa entender muito da área ali de questão de devolver troco, de saber calcular muito, mas é bom para ela fazer a conferência. Então, a máquina ela vai fazer tudo, mas você está ali como um operador de conferência. Você precisa simplesmente saber se ela acertou, se ela errou, e quando acontecer algum problema que difere disso, você orientar a máquina para que ela organize ainda dentro do pensamento correto. E se você não entende o que é um hardware, o que é um software, você não consegue mais trabalhar dentro dessas empresas.
O que é o hardware e o software? Antes, quando você ia trabalhar aí nesses serviços de mão de obra pesada, você tem ali o cimento, você tem a areia, você tem a colher, aí você vai jogar isso na parede, ou você tem que colher alguma coisa, cortar. Isso é o agrário e o arcaico. Hoje, quando a gente fala de hardware e software, a gente fala de tecnologia. Então é você saber o que é um mouse, o que é um teclado, o que é um computador, o que é um tablet, o que é um smartphone. Por que você precisa entender tudo isso? Você vai estar trabalhando, são os seus novos aí equipamentos e maquinários que você encontra hoje dentro das empresas. Então, se você não está adequado a essa nova evolução, principalmente está chegando agora no Brasil essa indústria 4.0, você vai ficar sem emprego, você vai ficar de fora. O que eu faço então? A primeira coisa, correr atrás do tempo perdido. Então, se você não entende nada de informática, se você tem muita dificuldade, já começa a trabalhar nisso. Depois que eu já fiz tudo isso, o que eu preciso saber? O que vocês estão fazendo agora? Entender como funciona o sistema. Então, a partir desse momento, para quem nunca entrou dentro de uma empresa, não tem o conhecimento de um sistema produtivo, não sabe o que a gente está falando, eu creio que já deve ter elucidado um pouco mais como funciona. Então, não tem como eu chegar hoje numa empresa para trabalhar se eu não conheço nada de informática. Eu preciso de um sistema ERP, e esse sistema ERP ele vai ser regido pela base aqui do Office e de todas as outras funções. Dentro desse sistema de internet, ele vai ter o sistema próprio, que é o que a gente chama de intranet, que é a internet própria da empresa. Você vai ver que ela é voltada aí, tem até no material que eu encaminhei para vocês antes, que é o domínio da empresa. Então, quando você pega aí um exemplo, se você pegar a Kraft Heinz lá em Goiânia, Goiânia/Nerópolis, você vai perceber que quando eles enviam algum documento, vai ter ali voltado para isso, RH, departamento de logística ou financeiro, e aí vai ter o domínio Kraft Heinz. Se você recebe alguma coisa aí do governo, vai ter Gov e a instituição, e o setor que é Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Então tudo isso vai ter o domínio. Então o que você mais conhece como domínio básico é @hotmail.com, @gmail.com, @yahoo. Então você vai perceber que as empresas grandes elas têm o seu próprio domínio de internet, justamente pela questão aí de dados, para que você possa confiar naquilo que está chegando para você e eles também possam controlar o que parte na rede deles. Então é uma questão de hack aí voltado mais para a área de informática avançada, mas é bom vocês entenderem isso. Para quem tem conta na Netflix, para quem tem conta no Nubank, isso aí já deve ser básico, ou conta da Vivo, e já está chegando aí no seu e-mail, você deve perceber que o arroba lá, ele já vem direto dessa organização, @Itaú, @Vivo, e assim por diante. Então você já vai começando a perceber isso e entender que isso aí são nomenclaturas que hoje são relevantes para você estar dentro desse mundo. Então a tecnologia ela avançou muito e você precisa entender o que está acontecendo para você não ser passado para trás, ou talvez estar lá trabalhando, abre um e-mail lá dentro da empresa e é um vírus aí bem ferrado que vai roubar vários dados. E aí a falha no sistema foi ter dado acesso a essa pessoa, no caso você. Temos aí o Fórum 1 e o Fórum 2, que eu também vou dar uma comentada sobre ele. Só que antes eu queria ouvir de vocês. Tem alguma coisa que vocês querem que seja comentada ou querem compartilhar? Alguma coisa que vocês já participaram aí, uma empresa que vocês trabalham e você já utiliza talvez o sistema Proteus, utiliza o Nomos, o Intor ou talvez algum outro aí? Está aberto para vocês agora. Professor, eu cheguei a trabalhar com o sistema TMS na alimentação de dados. Ele é um sistema de transporte na área de logística. Tem um administrador que fica consolidando as informações, enquanto os motoristas que atuam no transporte alimentam o sistema. A gente envia quantidade de viagens, paradas de emergência, paradas de manutenção. Aí esse sistema ele vai ser alimentado e no final ele vai analisar esses dados e formar relatórios de otimização para a gente estar trabalhando. Por exemplo, o sistema identificou que a maior deficiência nossa era na substituição de pneus, porque os pneus furavam, a gente tinha que sair de dentro do empreendimento, ir numa borracharia, fazer remendo de pneu, voltar para a operação, e isso durava em torno de 1h30. O que eles fizeram? Para otimizar essa situação, colocaram uma troca de pneus dentro do empreendimento, porque a empresa não aceitava fazer
a manutenção do pneu, mas só a substituição aceitava. E nisso a gente ganhou quase 1 hora de otimização. Então ele sempre trabalha nessa forma, ele recalcula através dos dados alimentados, gera um relatório de otimização e passa para a gente onde está a deficiência. E a gente corrige isso de forma humana, né? Não tem como corrigir direto com o sistema. Mas dá para trabalhar e fazer a tratativa do problema. Foi bem interessante você citar essa parte de melhoria, porque o sistema, como a gente já está falando, ele é um sistema integrado. Então ele vai coletar esses dados e vai gerar relatório. Então a auditoria ela gera relatório de erros, aí, de coisas que ela auditou. A parte de controle que você falou, ele gera também essa parte de manutenção, gera parte fiscal, gera parte financeira. Então, o que a empresa mais gastou no último ano? O que a empresa mais comprou? O que a empresa mais vendeu? Aonde estão os pontos aí mais fracos da empresa? Você consegue ter um relatório disso? Bem assíduo. Então, já demonstra o que a empresa precisa focar, talvez no próximo ano, no próximo trimestre e assim por diante. Para a questão gerencial da empresa, ele é perfeito. Um sistema ERP hoje, ele vai facilitar demais. E aí ele vem justamente para auxiliar com aquelas ferramentas que a gente já falou, e ferramentas da qualidade, que é o quê? Uma análise SWOT, talvez aí um diagrama de Chicago, um diagrama de Pareto, que a gente já viu, que você queira aplicar aí talvez de forma mais simplória, ele já faz isso tudo. Então você tem aí algumas partes lá da geração de relatórios, né, no dashboard, que você consegue fazer pelo Excel, mas nesses aplicativos aí, nesses softwares ERP, eles são bem mais detalhados. Então, quais foram os 3 setores que mais deram manutenção no último ano? Você consegue saber. Qual que foi o produto que eles mais solicitaram? Foi tal peça que mais quebrou. Aí você consegue entender que talvez seja defeito da máquina que você está trabalhando, talvez seja a hora de você trocar de fornecedor, talvez seja a hora de você adquirir uma nova matéria-prima e assim por diante. Então ele já te dá uma luz do que está ruim dentro da empresa, o que precisa ser melhorado. Sem esse sistema ERP, isso tudo teria que ser feito manual. Imagina você pegando uma causa aí e tentando resolver ela da forma mais arcaica possível. Então o tempo investido nisso é muito grande. Aí a hora que chega até naquela brincadeira, sabendo que a Terra é 200 vezes menor do que o Sol, calcule o tamanho do universo. Aí você fala, não tem como, não faz sentido, eu estou sem parâmetro. Então, o sistema ERP ele vai te dar esses parâmetros e você consegue perguntar para ele o que você está em dúvida e ele te devolve isso em forma de dados que você vai conseguir analisar. É claro que para fazer essa análise de dados, a empresa ela precisa estar coerente com esses dados, eles precisam ser verídicos e ela precisa também de um histórico. Então, uma empresa que tem aí 2, 3 meses está utilizando o sistema e ela não tem esse histórico passado, fica complicado de ter confiabilidade nos dados. Mas uma empresa que está no mercado aí há 5, 10, 15 anos, você pode ter certeza que ela consegue fazer uma previsão de demanda exata aí. Exata quanto? De 90% para cima. Então ela sabe o que ela vai vender em janeiro, o que ela vai vender em fevereiro, o que ela vai vender em março e assim por diante. Por isso que eu coloquei o marketing lá. Por que você acha que tem campanhas em certos meses aí que praticamente força o cliente a estar lá dentro porque os produtos estão muito baixos? Porque ela sabe que naquele mês ela não consegue vender bem. Então ela vem com algumas campanhas para trazer o cliente para dentro da empresa. Aí também tem as datas comemorativas, né? Questão de Dia das Mães, Dia dos Pais, casamento, negócio de namorado. E aí vai tendo aí essas datas comemorativas aí para rodar o comércio. Então, com essas ferramentas, a empresa consegue ter uma gestão muito grande, isso em todos os sentidos. Então, quando a gente pensa no controle, a empresa, quando ela aplica isso de maneira corretiva e assertiva, ela consegue gerenciar tudo isso. Estou em crise, a minha empresa está em decadência, ela está começando a perder muito mercado. O que está acontecendo? Você vai ter o ponto ali a ser trabalhado diretamente. Qual que é o produto que talvez era o meu cargo-chefe que agora começou a perder mercado? Você já vai saber na parte de demanda. Olha, no ano passado eu vendi 2 milhões desse produto. Esse ano estou aí em fevereiro e saiu 12 mil só. O que aconteceu que eu perdi tanta parte de mercado assim que eu não vi? Talvez seja uma nova empresa que surgiu com corrente sul que você não se atentou, ou talvez o seu produto ele esteja aí atrasado em questão de tecnologia e tenha um que faça coisas melhores. Então tudo isso vai auxiliar. Sem o sistema você não consegue ter esses dados. Sobre essa parte de manutenção, que você falou sobre a troca de pneus, ela é muito interessante porque ela traz aí
uma ferramenta dentro da qualidade que é chamada de SMED, né? Que você tenta minimizar ao máximo esse tempo de troca de produtos, de tudo, de manutenção. É muito utilizado aí naquela Fórmula 1, que você deve ver lá que chega, tem quase 17 pessoas lá no box, ou até mais, para fazer a troca de pneu, abastecer, olhar o carro todo em coisa de 9 a 10 segundos. Imagina se uma pessoa só fosse lá trocar o pneu, abastecer e fazer isso tudo. Demoraria muito tempo. Então eles meio que terceirizam todas essas coisas e aí o piloto só tem que focar em correr. Ele vai chegar ali, ter 10 segundos para receber informação e continuar dirigindo. O restante das pessoas eles focam cada um em uma coisa para que ela seja feita da melhor maneira possível. E aí vai ter várias formas de aplicar essa ferramenta dentro da empresa. Caso alguém queira falar também em outro sistema que já trabalhou, alguma outra coisa, pode comentar aí que está aberto para vocês agora de novo. Tá bem baixo o seu microfone, se você conseguir melhorar ele um pouco. Professor Matheus, boa noite. Essa aula é de que mesmo? Essa aula Quando eu entrei já tinha começado. Essa aula aqui é do módulo 2 de Informática na Produção. Ela é destinada ao curso de PPCP de Goiânia. E aí ela está unindo um módulo aqui. Primeira parte eles falaram são ferramentas da qualidade. E agora a gente está falando sobre a importância da informática dentro desse setor deles. Para quem não sabe, pessoal de Goiânia, eu convidei alguns alunos meus do curso técnico de segurança para estar participando, porque eles também estão tendo uma matéria de sistema de gestão da qualidade, e aí é bom eles verem uma aplicação direta, que é a área voltada da informática. Então, para quem ainda está desconexo aí, por que a gente começou com ferramentas da qualidade? É justamente para entender isso. Primeira parte, a gente vai entender que precisa ter um controle, precisa ter uma gestão e precisa ter essas ferramentas, e elas são aplicadas de maneira aí que você utiliza a informática para te auxiliar. Então, talvez você tenha aquela leve ilusão de você vai chegar numa empresa hoje, aí você vai abrir uma planilha do Excel e vai começar a criar do zero. Não precisa, os dados, tudo isso, o sistema já está lá, ele já foi criado. Você precisa utilizar ele e aplicar esses conceitos que você aprende em sala de aula para gerar esses relatórios. Então, esses temas que eu estou falando, eles, infelizmente, eles não são padronizados, eles não são idênticos, mas a base funcional deles é a mesma. Então, é você ter controle, a entrada e saída, é você saber o que vai ser produzido, é você saber o que tem no estoque, é você saber o que vai ser entregue mais rápido. Então, cada um vai ter um grau de prioridade e ordem de produção, isso varia de empresa para empresa, mas a base é essa, é saber o que está rodando e o que tem. Qual que é o maior problema hoje no sistema de produção, e isso em qualquer local? É que o físico, o que você tem lá real, quase nunca ele bate com o que está no estoque. Então é por isso que tem auditoria para fazer essa conferência. A gente sabe que tem avaria, tem data de validade, tem perda de produção. Então o rendimento ele nunca é igual ao outro. E aí eles têm que fazer essa avaliação aí a cada trimestre, a cada semestre ou por ano, vai depender do grau que a empresa tenta procurar. E é importante você estar sempre ligado nisso. Quando você entra no sistema de produção, já adiantando um pouco, tem empresa que ela vai estar produzindo aí por projeto, vai estar produzindo aí por lote, ou até mesmo ela tem uma produção contínua. Então, cada uma vai ter um modelo diferente voltado de como que você vai agir. Professor, meu nome é Marcelo, eu trabalhei na Cifarma por 1 ano e meio, mais ou menos, e a gente trabalhava com o Proteus. Depois de 3 meses a gente criamos o próprio sistema, né, nesse decorrer. Vindo do próprio Proteus e do sistema que a gente criou, é uma questão muito grande de tabela. Mesmo que seja por lote, mesmo que seja por produto, muitas vezes a gente encontrava o seguinte quesito: a tela do sistema era uma grande tabela que a gente mexia e que só alimentava dessa forma. Mesmo que vários tipos de gestão, é a mesma forma, ou em tabela ou em texto. Tem alguns sistemas que a gente vai ter que não tenha tanto assim tabelas assim mais texto, ou a gente também vai ter que andar com tabelas no decorrer da produção para poder alimentar o próprio sistema, como seria uma rotina.
na questão da informática? Infelizmente não tem como você correr da alimentação. Por mais que o sistema ele seja informatizado a um nível extremo, ainda assim você vai ter que fazer o seu próprio controle. Então o papel ainda vai acabar existindo, só que claro que esses papéis podem ser substituídos por um controle de tablet. Só que se você controla aí pelo tablet, pelo smartphone da empresa que seja, você ainda vai ter que fazer alimentação, você ainda vai ter que confirmar o que foi realizado e o que não foi realizado, você vai ter que dar baixa no que está entrando, no que está saindo, você vai ter que conferir. Então se tiver um quadro lá de QAP, lá, que é a produção lá de hora em hora, você vai ter que alimentar. Então não tem como você correr. Essa parte de gestão, de gerência, infelizmente ela é sua. Eu falo sua no caso da empresa. Se você não alimenta o sistema, ele não tem dados para trabalhar. Então você precisa estar aplicando isso. Alguns sistemas são bem mais tranquilos de você alimentar. Outros, infelizmente, eles são ruins. Eu falo isso até pelo sistema que eu trabalho hoje. Por mais que ele esteja sendo criado agora, que ele é um sistema voltado para a área de educação, ele é bem fraco no desenvolvimento. Você percebe que a pessoa que está desenvolvendo ele não tem nenhum tipo de conexão ou vínculo com a área da educação de maneira a atuar. Por quê? Ele é muito travado. Você vai lançar as coisas, você vai lançar uma pauta, você vai lançar uma presença, alguma ementa do curso que seja, ele é muito travado. Então, às vezes, você acaba perdendo mais tempo fazendo no sistema, que deveria ser mais rápido, do que se você estivesse fazendo na mão mesmo. Então, uma pauta que eu demoraria para preencher meia hora na mão, eu acabo demorando uma hora e meia no sistema. Por que tem essa diferença tão grande? Porque as pessoas que estão desenvolvendo, elas não falaram, elas não desenvolveram isso junto com as pessoas que vão utilizar. É por isso que eu falei lá no início sobre a interface humana. Se você não pensa em quem vai utilizar, se você não pensa em como que é o processo, esse sistema ele vai ser fraco. Então, quando você falou, a empresa resolveu desenvolver o próprio sistema, isso é muito bom. Só que se ela não pega o operador, o auxiliar de produção, o analista, que é quem vai lançar os dados, e ela simplesmente cria lá pensando no melhor, consequentemente isso vai ficar bem longe de ser utilizado de forma rápida. Ele vai apresentar muito erro. Então a criação de um sistema, ela é importante que esteja, pelo menos as pessoas ali que tenham maior foco, que estejam ali há muito tempo, que tenham experiência para falar, olha, isso é bom, isso ajuda, isso facilita, vamos fazer essa adaptação, vamos mexer ali, vamos trabalhar com isso aqui, para que não altere o processo. É por isso que é tão importante ter uma parte gerencial, ter alguém da engenharia de produção, engenharia de processo, e alguém com um nível aí de informática, né, engenharia de software, computação e assim afins, para trabalhar e dar vida a isso, para otimizar. Porque a criação de um sistema, ele não é barato. E quando você cria ele falho, você faz atrapalhar esse tempo aí. Ao invés de você ganhar com isso, você acaba perdendo. Nesse caso aí, a gente retrocedeu em 6 meses, retrocedeu a produção empresarial em 2 anos, né? Porque o sistema parou, o produto sumiu, fazíamos balanço e de 6 em 6 meses começamos a fazer balanço de mês a mês, porque estava sumindo muito produto. Então, por isso que eu fiz a pergunta do que enfrentar e como enfrentar. Nesse ponto de enfrentar, o que acontece? Se você chega e fala assim para eles, olha, o sistema não está dando certo, está ruim, vamos voltar para o antigo, é meio que complicado se você fala isso, porque eles vão entender que você está naquele período de não aceitação. Toda mudança ela vai gerar esse problema aí de fase de adaptação. Mas quando você percebe que ele é falho demais, que o desenvolvimento dele foi fraco, você tem que expor sua opinião, falar, olha, o sistema possui isso de falha, deveria funcionar dessa maneira. E aí eles precisam rodar 2 sistemas ao mesmo tempo, ter um plano B. Se a empresa não trabalhou num plano B, ela vai ter muito problema. Porque, igual você falou, começa a fazer balanço que antes era anual, cai para 6 meses. Depois está fazendo mensal. Começou a sumir produto. Quando pensa que não, ela tem esse atraso na produção. Então, algo que era para ela auxiliar a ganhar tempo, ganhar produtividade, melhorar tudo isso, ela começa a perder. E é por isso que muitas empresas, quando eles vão rodar um sistema novo, eles vão integrar um novo, eles continuam rodando o antigo por pelo menos mais um ano, só para ter isso de banco de dados. Mesmo que eles não vá utilizar, eles continuam alimentando os dois. Justamente porque se o novo der algum problema, eles voltam a rodar com o antigo no outro dia,
como se nada tivesse acontecido. Mas só que isso é caro, porque você está mantendo 2 sistemas ativos. Mas é o ideal. Se você quer trabalhar com esse tipo de coisa, com informática, você precisa ter um plano de escape. Um exemplo, imagina se hoje você troca de celular. Você está aí com o seu iPhone, com o seu Xiaomi que seja, Samsung, Galaxy, tal, está lá. E aí você trocou de celular. Aí você vai entrar nesse novo celular, a primeira coisa que eles te pedem é a conta do Gmail antigo para você fazer backup. Aí você não lembra a senha. E agora? O que você vai fazer? Ah, envia uma mensagem para o meu e-mail. Não lembra a senha do meu e-mail também. Ah, não utilizo mais o chip que está cadastrado. Nossa, eu não sei minha senha do Instagram, não sei minha senha do Facebook. Não tenho mais acesso a isso, não tenho mais acesso àquilo. Acabou, você perdeu sua conta. Aí você vai ter que criar uma do zero. E aí você fala, nossa, perdi todos os meus contatos, todas as minhas fotos, os trem tudinho. E aí é muita perda quando você não tem esse acesso mais. É a mesma coisa que acontece dentro de uma indústria. Quando você perde todos esses dados aí que a empresa coletou ao longo dos anos, não tem mais volta. Então é como se você tivesse deletado aí a sua infância, deletado tudo que você aprendeu na escola, aquelas fotos não existisse mais em ponto nenhum, porque o sistema foi perdido. Futuramente, se você conseguir reaver, é bom. Só que aí talvez já não seja mais necessário, porque você começou do zero de novo. Matheus, boa noite, Antônio. Boa noite, Antônio. É interessante isso que o Marcel colocou aí, de tecnificar ao máximo as informações. Se for feito isso, daqui a pouco nós não temos mais função. Quanto mais você for tecnificando, daqui a pouco nós nos tornamos totalmente obsoletos. Se a máquina tem a internet dela, daqui a pouco você vai fazer o quê? O que nós vamos fazer? Nada. Sabe? Eu sou da seguinte opinião. Tá certo que nós estamos caminhando para um mundo muito tecnificado, muito assim, de tecnologia muito avançada, tal, mas tem que ter alguém para apertar o botão. Tem que ter alguém para falar, o botão tal está errado, o botão tal não está dando certo. Tem que dar alguém que saiba falar, olha, o sistema está falhando porque o sistema conta 10 e só vai 11. Então, eu acho que aqui a gente tem que começar a pensar assim, sabe? Que a gente também tem que manter essa condição de sermos bons de informação para que a gente não se torne obsoleto também, sabe? E essa questão que você colocou, só para terminar, de que os sistemas começam a rodar, a ter problema, eu já passei por problemas sérios em empresas. Eu acho que eu sou o mais velho do grupo aqui, eu estou com 59 anos, eu já passei por processos absurdos de sair do caderno para chegar num nível de leitura de projeto por todo mundo, de projetos industriais, né? De plantas inteiras. Então, eu já passei por vários sistemas. É o que você falou, às vezes um sistema, a empresa que é esperta, né, que o pessoal pensa mais adiante, ele mantém o sistema funcionando até exaustão. Aí, às vezes, nem descarta. Aquele fica no canto. Porque uma hora que der problema, você tem lá situações que podem ser melhoradas. Eu já passei por empresas que já perderam toda a sua histórico, toda a sua memória. Por quê? Porque apostaram muito no muito moderno e não souberam guardar. É interessante você estar falando isso, porque a maioria aqui não tem essa visão ainda do quão sério e grave isso é. Se você puder comentar a respeito de como que foi essa transição sua, eu acho que seria bom para a maioria das pessoas estar entendendo, porque você falou, eu saí do caderno até o sistema de informatização. O que você percebeu que foi o mais importante para você estar atuando e estar trabalhando dentro, até mesmo como profissional? O que você acha? Você falou assim, nossa, se eu não tivesse me ligado nisso, talvez hoje eu teria retrocedido totalmente na minha carreira profissional. Sim, bem situado. Se você não se atualizar, você não se manter atualizado, mas você tem que manter o seu foco daquilo que você sabe, né? E saber manter essa condição de aprendizado, de crescer junto, sabe? De mostrar que você está crescendo junto também com a empresa, com o sistema. E não só a empresa, você tem que mostrar que você está crescendo pessoalmente também, individualmente, para melhorar. Porque não adianta você querer ser só uma maquininha que liga cedo e desliga de tarde, né? Você tem que crescer para que a coisa evolua. Para que a coisa evolua. Eu sou do tempo que nós fazíamos projetos na prancheta de madeira. Eu fiz muito projeto.
Hoje a gente não usa nem mais o CAD, usa o IntelliCAD para fazer projetos mecânicos, projetos hidráulicos, né, projetos eletromecânicos. Então, você tem que acompanhar isso e procurar evoluir, mas mantendo a memória. Eu penso assim. Então, as pessoas têm que pensar bastante assim. Essa é a minha visão, né? Mas é um ponto que é interessante, porque a premissa hoje é o seguinte: a gente sai da produção em linha, da produção em massa, e aí a gente começa a entrar numa era onde você quer que seja produzido em massa, mas que seja produzido ainda produtos únicos, customização. E aí, se você não tem o profissional lá para dizer o que é customizado e o que não é, talvez a máquina ela não consiga distinguir. Claro que vai chegar a algum ponto que, igual você falou, o ser humano ele meio que vai se tornar obsoleto. Mas ainda assim você precisa do ser humano para que ele possa auxiliar a máquina a tomar a decisão. Então, se você não começa a acompanhar isso agora, você vai ficar cada vez mais distante da realidade. Pensa no seguinte: todo mundo hoje utiliza um celular, utiliza um computador. Você já parou para pensar quais que são as peças, quais que são as máquinas, o que faz isso girar? Você já pensou assim, como que eu digito no teclado e sai as letrinhas ali? Como que eu mando um áudio e chega para o meu colega que está lá no Japão? Como que eu posto uma foto aqui e ela fica salva por causa dessa tal internet? Você já parou para pensar no que você está utilizando e ir um pouco mais a fundo, ou você só utiliza? Então esse é um ponto a se pensar. Foi muito bem pontuado. Se você não é mais um ser pensante, é somente um ser que está utilizando, consequentemente você vai perdendo aí mercado e aí você vai voltar para o artesanal. Trazendo isso assim, à tona, é o seguinte: hoje você tem tudo muito de produção, só que aí o que as pessoas começam a buscar hoje? Essa saudosidade do artesanal. Antes do X-Tudo do tio da esquina, ele era muito queimado. Era R$5, R$6. E aí você começava a ter, não, vamos girafas, vamos no Bob's, não sei o que, franquia, McDonald's e tal. Aí o que eles reinventaram hoje? Colocam lá, sanduíche artesanal. Troca o nome, muda, coloca negócio rústico, e aí coloca lá, pão não sei da onde, com uma carne feita com não sei o que de temperado. R$35. Era o mesmo sanduíche que ele fazia antes, ele só melhorou a qualidade. Ainda é artesanal, você ainda espera 1h30, 2 horas. É um produto com uma qualidade talvez um pouco melhor, só que hoje você dá valor. Por quê? A customização, o sabor é diferente. Mesma coisa das empresas, elas estão começando a adequar isso. Você vai comprar um produto hoje, ele sai talvez com o seu nome, ele sai com a sua insígnia, ele sai com a sua estampa, ele já sai do jeito que você quer, para que você não opte por comprar aí do artesanal. Mesma coisa da cerveja, para quem bebe Brahma, Skol, Bohemia, as cervejas comuns, elas começaram a perder mercado. Hoje você vai lá, você tem uma seção só focada nessa artesanal. Talvez nem seja mais a própria cerveja da cevada, você tem cerveja de mandioca, cerveja de milho, cerveja feita de vários outros produtos, justamente pela variedade, e o valor aí é consequentemente muito mais caro. Então, você sai dessa tecnologia para um processo mais arcaico. Vai ter mercado para todo mundo? No caso de emprego, de oportunidade? Não, nunca teve. Mas aí é a hora que você tem que começar a se reinventar e ir pegando essas brechas. Mas se você quer ter um emprego estável dentro das empresas e dentro desse futuro novo, você vai precisar saber como que as máquinas trabalham para você poder combater elas ou se aliar a elas dentro das empresas para estar trabalhando também. Matheus, eu acho que você usou um termo assim, combater as máquinas. Eu acho que não. Você tem que aprender a se aliar a elas, né? É uma ferramenta que você tem que aprender a usar. É igual a primeira vez que eu recebi um computador, o pessoal só falou, olha, você é obrigado a aprender. Eu aprendi sozinho, né? Eu fui obrigado a aprender. A partir da semana que vem, ninguém mais vai mandar bilhetinho por fax. Vai ser só via internet discada. E os projetos você não vai mandar mais assim. Então, você passar a usar aquilo ali como um aliado, como uma ferramenta, aprender a trabalhar com aquilo. Você não pode esquecer o seu lado de bom que você tem, de profissional que você tem. Você tem que deixar de ser só um apertador de botão, só um lançador de dados. Você tem que avaliar, talvez, aquele dado que você está lançando para que você seja o diferencial, para que o lado humano seja o diferencial. Porque tem que ter alguém para ligar o computador.
Mas será que é só ligar? E se eu chegar na mesa e limpar ele? Mudar a posição do monitor? Então, aí sim, aí é que tá. Lugar ao sol, você tem que conquistar. Você tem que mudar para ser melhor. Não adianta só fazer um curso, achar e virar um apertador de botão e um lançador de dados. Professor, Sim, pode falar. complementando o que o Antônio falou, é bem interessante porque quando se tem um sistema, se tem uma pessoa para lançar dados, a maioria dos furos, onde dá erro de estoque, furo, se tratando de questão de estoque, é almoxarifado, se dá erro de fator humano. Então, o ser humano às vezes consegue dar o furo no estoque, às vezes uma peça extravia, alguma coisa extravia, mas o sistema não erra. Porém, se você não for um profissional que conhece a fundo todo o processo, não adianta você trabalhar o sistema. Porque a maioria da correção do processo, ele é humano. Um exemplo, segunda contagem, inventário rotativo, contagem cega, todos esses tipos de ferramentas que foram criadas para administrar esse tipo de acuracidade entre o sistema físico e o sistema eletrônico, é através da parte humana. O próprio sistema não faz essa segunda correção. Então, essa interface aí do homem-máquina, do homem-sistema, ela é muito bem colocada, igual o Antônio falou, que se você não tratar o sistema como seu aliado para você trabalhar e fizer uma peça-chave, o sistema não adianta. Mas o ser humano também tem a parte falha dele, ele tem que buscar se profissionalizar e conhecer todo o processo, não só a parte eletrônica. E essa capacitação aí, ela é fundamental, porque imagina o seguinte, você tem uma ferramenta aí à sua disposição que ela é incrível, mas se você não sabe utilizar, não serve para nada. É como se tivesse... Fica obsoleto. Fica obsoleto. É como se tivesse uma colher aí, uma faca aí da melhor prataria possível, só que você utiliza para comer arroz e feijão. Não é caviar, não é nada. Então você está utilizando do mais simples para, sendo que podia fazer muito mais. E aí é a sua hora de estar fazendo isso. Um exemplo, você entra dentro da área da produção, se você for só um apertador de botão, como já estão falando aí, você nunca vai saber o que o sistema está necessitando, você não vai saber interpretar esses dados, você não vai saber aplicar eles. Então o que eles esperam de você? Que você seja a mente que vai traduzir o que a máquina está fazendo. Você precisa entender ela, conversar com ela, ela vai te gerar planilhas, ela vai te gerar dados, ela vai te apontar o caminho. Agora, se você vai seguir aquilo ou não, ainda é você na decisão. Por quê? Ela não tem esse sentimento, ela não tem isso. Os dados para elas é interpretado como 0 ou 1, ou é sim ou é não. Não existe um talvez. Olha, talvez você invista nisso. Não, ela vai te gerar uma informação, ou ela vai te informar um erro. É você quem vai aplicar ele. Se você já sabe que o erro está acontecendo, você consegue agir em cima dele mais fácil. O que acontece muito aí com as pessoas que fazem sonegação de impostos? Vocês já devem ter visto os mercados aí. Chega no final do dia, o mercado dele fecha 8 horas, 7h30 ele está lá, imprimindo cupom fiscal o dia inteiro. Tudo isso para fechar no sistema, para que caso aconteça alguma auditoria financeira, não dê problema para ele de sonegação de imposto. Por que ele não fez isso nas vendas diárias? Por que ele já não fez isso direto? Porque, consequentemente, existe um furo no sistema lá entre as notas fiscal e o que ele está vendendo, que ele está tentando tampar. Então, isso aí é, de novo, o ser humano tentando burlar o sistema. Então, acontece hoje, acontece amanhã, vai acontecer sempre. Se o sistema está sendo burlado por um ser humano, somente outro ser humano para tentar encontrar esse erro. A máquina, por mais que ela seja avançada, ela não vai conseguir pegar esses furos aí que é o ser humano. A máquina ela funciona de uma maneira, mas o ser humano ele consegue ir lá e mexer e descobrir um modo aí de fazer ela funcionar de outro jeito, ou até mesmo explorar esses erros. E aí que existe hacks, existe mods, existe tantas outras coisas, porque é nesse ponto que eles agem, justamente na engenharia social, e não na parte da tecnologia em si, que ainda é totalmente responsável pelo ser humano. Sim, e outro ponto que levantou, e o dia que o sistema bugar? E o profissional não conheceu o processo? Exatamente no dia que faltar alguma coisa. Isso é muito interessante, não sei, assim, não é falando mal, não é criticando, mas não sei se vocês já notaram quando o pessoal hoje, que é esse pessoal muito novo, que muito ligado em TI, a turma da TI da empresa, o dia que falta energia, a máquina deu pifo, eles não sabem fazer mais nada. Eles não sabem ir lá e desligar o botão.
Eles não sabem ir lá e apertar uma coisa. Por quê? Porque o negócio foram se tecnificando a ponto de não saber fazer isso. Sabe? Não, infelizmente, estão jogando aquela parte do profissional para o lado. Eu só sei trabalhar na máquina. Cria Olha, uma Antônio, dependência muito grande. pessoalmente, nessa questão sua, não precisa nem faltar energia, não. Faltou a internet ou um cabo de rede da sala dele, caiu. Você vê um ser humano louco, desvairado, perdido, e se falar para ele, vai lá e mexe no seu computador e vai lá na máquina, ele pede conta, mas não faz isso. É um desespero só. E Deu tela azul, criou pânico. Cara, saiu todo mundo, sai correndo, vai embora pra casa, chora. Mas falar assim, agora você resolve, ele também não resolve. Ou falar pra ele assim, ó, a produção lá caiu a rede lá, o cabo rompeu, você vai ter que ir lá orientar os funcionários lá como é que eles vão fazer o processo. Você perdeu um funcionário no seu elenco aí, que ele foi embora. Ele foi embora mesmo. Certeza que ele vai embora. Matheus, só para complementar essa história, desculpa ser uma história mais jocosa. Não, pode falar. Uma vez eu fui para a empresa que eu trabalhava no Sul, que era uma empresa metal mecânica, e o cara que era o gerente de TI foi me buscar no aeroporto. Pegou um carro novo que o chefe tinha comprado, um carro importado, e nós paramos o carro lá e o carro não ligava. O carro não funcionava, não dava partida e tal. Aí ele falou, gente, vamos sair, desligar, fechar as portas, esperar e abrir de novo. Quer dizer, vamos reiniciar o carro, né? Quer dizer, eu falei, por quê? Não, funciona assim. Quer dizer, a pessoa só funciona na forma do aperta-botão. Né? O cara perguntou, você abasteceu? Ué, precisa? Quer dizer, o automático fica muito automático. E isso você percebe na sua vida também. Sabe qual que é o maior problema? Principalmente na educação hoje, as pessoas chegam aí no terceiro ano, no ensino superior, não sabem fazer conta simples. E eu não estou falando isso te prejudicando, não. É que a dependência sua é muito grande. Quantas horas? Se você der um relógio analógico para alguma pessoa hoje, é capaz dela não saber olhar as horas, não. Sabe olhar ali na tela digital, porque tá lá 22:10. Ela sabe que é 10:10. 9:30. Ela sabe que tá lá o 9 e o 30. Se ela for olhar no relógio analógico, ela não sabe o que é. Se você pedir para a pessoa fazer uma conta de multiplicação, se ela não puxar uma calculadora, ela não sabe. Então essa parte de você trabalhando aí o seu sistema lógico, de você trabalhando a sua capacitação mental também, ela vai caindo. E querendo ou não, se você não exercita isso, esse pensamento, esse raciocínio, acabou. Hoje ninguém quer descobrir mais nada. Tudo que você tem de dúvida, você pergunta pro Google, vai no YouTube, você descobre como é que faz e simplesmente vai lá e copia. Nossa, deu um problema na minha impressora. Você vai lá no Google, digita e fala, não, baixa esse programinha e executa. Aí você baixa, apertador de botão. Baixei, executei, resolveu. Tá, mas o que esse programa fez que resolveu? E se acontecer outra vez eu não tiver esse acesso mais a esse arquivo que eu baixei? E se eu não tiver como mais ter esse auxílio pronto? Como que eu vou fazer isso sem a ajuda da tecnologia? É o que vocês falaram. Chega na hora do campo, e aí? Se eu precisar fazer um croquis lá na hora, fazer um desenho à mão de alguma coisa, de alguma peça que quebrou, porque não tem como eu tirar uma foto, não tem como eu enviar isso para ninguém. Como que fica isso? Como que eu vou saber dimensão? Como que eu vou medir? Então a dependência ela se torna muito grande. Sim, essa dependência da tecnificação, né, da tecnologia, passa a ser muito grande. Você passa a deixar de querer pensar. Você quer ser autômato também. Não mais individual. Você quer fazer parte do todo e fala, não, só aperta o botão. A gente chama muito isso de funcionário de cartão. Deu 18 horas, se a caneta cai, o lápis cai, né? O computador para. Deu 18 horas, 18h30, seu horário, o cara para. Quer dizer, ele é aquele ali. Algo que é interessante, o Matheus falou aí, no terceiro ano não sabe fazer conta simples. Na minha época, para você sair do pré, você tinha que saber duas coisas, aprender a ler e a tabuada. Hoje em dia, eu sofro com um adolescente, né? É uma criança, né? De 12 anos. Se você falar para ela tabuada, é mais fácil matar do que ela te contar. Então, assim, nem chegou no terceiro ano. Ela já está bem antes, está no sétimo ano e
a tabuada já não é influenciada, já é influenciada pegar o celular, tirar suas dúvidas e resolver os seus problemas. E outra questão que você falou, a questão do empresário que tira a nota fiscal. Eu trabalhei num sistema fiscal, hoje eu trabalho na Oi, né? Trabalhei no sistema fiscal, o cara ficava no último dia do mês, porque era uma impressora fiscal, e tinha que tirar todas as notinhas. No último dia do mês ele começava 8 horas da manhã, parava 10 horas da noite, só tirando cupom para dar o valor exato que o contador mandou. A hora que der 50 mil, não posso tirar só um cupom, tem que tirar vários, né? Ele saiu o dia inteiro tirando cupom para poder mandar para a contabilidade. Hoje em dia mudou, que é a nota fiscal. Se você não tirar a nota fiscal todos os dias, o governo vai fazer auditoria na sua empresa. Foi um método que ele mudou. Mas nessa questão aí que o Antônio estava falando e que o André falou, a gente tem que se modificar dentro do mercado, né? Pelo que eu vi da sua aula até agora, não temos mais que ser aquele funcionário robô. Crescer, evoluir e não combater a máquina ou não brigar com ela, mas e sim mostrar que você é mais importante dentro da empresa do que a própria máquina em si. Acho que resumiu muito bem todos os assuntos que foram falados, principalmente no ponto de você ser o diferencial. A maioria dos funcionários hoje, eles têm medo de opinar, têm medo de falar, têm medo de ir contra as ações. Então, se você estudou, se você se qualificou, dependente do que você esteja fazendo, sabe que é errado, você tem que expor. Se você não expõe, se você não fala, se você não demonstra, você está compactuando com isso. A mesma coisa, se você vê alguma pessoa matando outra na rua, segundo a lei, você compactuou com o crime. Então, você tem o dever de estar indo lá e justificando o que aconteceu. Professor, pode falar. Eu acho que eu queria complementar o que os outros colegas disseram. Eles falaram, eu sou de uma geração um pouco mais nova, dos anos 2000 para cá, e eu acabei de concluir o curso de economia. Nisso, eu acabei aprendendo em algumas empresas que eu fiz o estágio, uma delas o Sebrae Goiás, onde eu trabalhava com excelência da gestão. E um ponto que eu acredito que é como que eu poderia dizer? Que é um déficit mesmo na nossa educação em si, não formar seres pensantes. A gente não é uma questão de sociologia tal, é porque não hoje ela não é preparada para formar um ser pensante. Em si, um ser que movimenta máquinas, que mexe ali com o número, faz uma conta, isso ou aquilo. Uma coisa que já vem pré-moldada. E isso vem desde do início do ensino. Quando eu entrei no ensino superior, que eu vim fazer ter esse feeling para dar uma crítica, é a respeito disso, que a gente tem esse déficit. Nós não somos preparados para ser pessoas pensantes, pessoas que opinem dentro do mercado de trabalho, porque tecnicamente isso é problema para o sistema, é problema para o empresário ter muitas vezes ter um profissional pensante demais. Hoje, eu trabalho numa empresa que é tudo muito robótico. Você vai fazer um lançamento de nota fiscal no SAT, fazer um sistema ali, aquilo outro, e não dá essa abertura. Muitas das empresas, muitas das instituições, não dá essa abertura para ter um profissional pensante, que quem tem que pensar são os diretores. Eu acho que, não sei se acrescentou, agregou, mas eu acredito que seja isso. Nós não somos preparados para ser seres pensantes desde o ensino até a hora que você está atuando no mercado de trabalho. Não teria como falar melhor do que isso, porque por mais que a gente venha falar, e a gente entra até em questão pedagógica sobre política libertadora, né, de capacitação de profissional somente voltado para o mercado de trabalho. E aí vem uma guerra educacional, Paulo Freire, Vygotsky, falando sobre que o professor ele tem que ser orientador, e não um técnico que vai vir ditar as regras. Falando um pouco disso, é um ponto interessante, porque quando você começa a estudar, você começa a perceber que a sua opinião ela é muito mais importante do que simplesmente chegar e fazer. Só que qual que é o problema de você ser uma pessoa crítica, desenvolver e ser uma pessoa aguçada? Você vai perceber que o sistema ele te oprime.
Ele te oprime a ir para fora, porque você sabe que existem coisas que estão erradas, você sabe que você pode mais, você sabe que você é uma pessoa que faz diferente. E aí você se sente preso num sistema que não te dá oportunidade. Só que isso são empresas e empresas. Por quê? Tem empresa que, infelizmente, por mais que você seja um excelente profissional, ela nunca vai te dar valor. Mas ainda assim você precisa daquela experiência ali, sendo um apertador de botão, porque sem ele você não vai ter a experiência para demonstrar numa empresa que vai te dar aí a oportunidade de ir para frente. Todo mundo que consegue? Infelizmente não. A gente sabe que por mais que a gente batalhe, talvez aí uma hora a gente vai ter que encontrar o nosso ponto de repouso, uma empresa fixa. Mas nesse meio ponto de desenvolvimento de carreira profissional, é sempre bom você não deixar de lado esse ponto de que você é uma pessoa diferente. Uma hora você vai encontrar o ponto de diferença. Na hora que dá um erro no sistema, na hora que acontece alguma coisa, você ser essa pessoa diferencial, você vai conseguir se dar bem. E aí é você saber que em algum momento você vai brilhar. Isso é para todos. Só que, claro, o apertador de botão, ele infelizmente ele vive mais feliz. Porque deu 6h30, ele vai embora e ele está satisfeito. Você não, deu 6h30, você sabe que tem muita coisa para resolver, você sabe que amanhã vai ter mais problema, você sabe que talvez está alguma coisa atrasada, que tem algum problema, que pode bater uma fiscalização. E para isso, o desgaste emocional, a carga que você carrega, ela é muito maior do que para esse apertador de botão comum aí. Então, são profissionais e profissionais. E aí, quando a gente fala que o mercado está deficiente de profissional, é justamente desses que pensam que vão além, que não simplesmente sabe qual botão apertar, mas por que ele deve apertar. Qual que é a diferença entre saber fazer e saber o porquê eu estou fazendo. Tem muita diferença nisso. E aí, voltando nisso, não é só empresa, até mesmo na área da saúde. Imagina hoje, com a tecnologia que a gente tem, futuramente vai ser só máquina operando? Não. Existem várias coisas aí que uma máquina não vai conseguir processar. Como a gente falou, pode dar problemas, e aí vai ter que ter a mão do cirurgião, aquele cara raiz que vai ter que abrir, vai ter que fazer tudo do modo mais arcaico possível. Mas se não for desse jeito, ele não vai resolver os problemas extremos. Então, é muita coisa, é muito diálogo, é muita informação, mas saiba que o seu ponto de diferencial é você utilizar as referências que você tem, as experiências, e ser a pessoa que vai dar vida ao que você está fazendo. E não simplesmente preocupar em bater o cartão e ir embora. Matheus, existe uma coisa, uma palavrazinha muito fácil da gente usar, que eu sempre usei na minha vida profissional: comprometimento. A pessoa comprometida, você como profissional comprometido, você com certeza você sai com 1-0 na frente. Você sendo comprometido com aquilo que você faz, com as pessoas que estão ao seu redor, com tudo, profissionalmente ou pessoalmente, te ajudam a evoluir. Te ajudam a ser esse profissional diferente. Tá? Mas para que você seja comprometido, você também tem que ter bagagem. E a bagagem é conhecimento. Não adianta eu só falar, olha, não posso apertar esse, tem que apertar aquele. Por quê? Porque esse outro vai me levar a isso. Enquanto que aquele outro que eu sugiro nos leve a esse outro caminho. Então, essas duas situações, o comprometimento da gente com tudo, né? E para você estar comprometido, você tem que estar culturado. Você tem que estar com condição de dialogar, de discutir. Não é só, eu não vou apertar porque eu acho que está errado. Não, está errado por causa disso. Você tem que ter capacidade de ter argumento. E uma coisa que o Matheus falou, até na aula passada, tem que estudar. Eu vejo nessa nova geração, a Melissa falou bem, eles foram instruídos a não estudar. Estudar é uma coisa ruim, estudar ocupa seu tempo, fazer estudo é coisa assim de louco, porque assim, se falar hoje para essa nova geração, você vai para aula de manhã e a parte da tarde você vai estudar, ele vai virar para você e falar assim, não, eu sou criança, eu tenho que brincar, me divertir, porque quando eu ficar mais velho eu não vou me divertir, vocês não se divertem. É isso que parece que orienta na grade estudantil. É um ponto interessante, porque assim, tem coisas que eu observo nos jovens de hoje, em tudo de hoje, que não entra na minha cabeça. Eles estão satisfeitos em ver outra pessoa realizando
e não eles. Então, assim, você vê lá que as pessoas, principalmente na área do mundo dos jogos, eles estão satisfeitos em ver a pessoa jogando e não em jogar. Então, eles estão satisfeitos em ver as outras pessoas terem as experiências, mas eles mesmos não têm. Então, acaba que, igual você falou, eu tenho que estar fazendo isso, eu tenho que estar fazendo aquilo, mas eles não fazem, eles não brincam, eles não socializam, eles são um anexo aí, uma incógnita que a gente não consegue dizer se isso vai ser bom ou vai ser ruim. Apesar de que eu creio que vai ser ruim, porque a falta de experiência, como o Antônio falou, ela é bagagem, ela é comprometimento, é ela que vai te dar aí o raciocínio de falar, ó, isso daqui me leva pro ruim, isso aqui me leva pro bom, isso me gera resultado, isso me traz problema. Eles sabem pelas experiências dos outros, mas a experiência dos outros ainda não é a capacidade própria. Então falar eu consigo, você tem que estar embasado no que você já ter feito. Agora, se você não consegue, se você nunca fez, você só tem experiência aí de ter visualizado, te falta a bagagem do fazer. E fazer é totalmente diferente. É o que a gente fala. A teoria ela é muito boa. Ela é ótima de ser estudada, ela é de fácil interpretação. Depois você aprende, ela é legal, mas ela é diferente da prática. A prática ela vai pegar tudo isso que você aprendeu e ela vai te testar em outros pontos que você talvez nunca viu na teoria, nunca viu numa sala de aula. Eu vou estar falando sobre os fóruns, então, Ingrid. Se mais alguém quiser complementar, diluir a ideia que a gente está falando sobre informática, sobre a questão até mesmo aí da educação como um todo, quiser complementar, tá aberto. Depois eu vou já falar sobre os fóruns, então dá uma explicada. Teve uma pessoa que falou acho que no chat aí, que não tinha entendido algo. Matheus, se você puder dar uma olhadinha lá. Pelo visto, ela não conseguiu entender nada sobre o Fórum 2. Então, eu passei 2 atividades, já explicando aqui. A primeira é o Fórum 1. Fórum 1, eu venho justamente sobre isso, né? Qual que é a importância da informática na sua vida profissional? Tudo que a gente falou na aula aqui já remete sobre esse tema. Então, por que eu tenho que aprender informática? Qual nível que você se encontra hoje? Básico, intermediário e avançado. Então aqui, ó, qual a importância da informática na sua vida profissional? Eu já vi que teve algumas pessoas que foram lá no fórum e respondeu. É muito importante para mim trabalhar. Então eu não quero esse tipo de resposta. Quero que você dialogue sobre isso. Olha, é relevante por causa disso, por causa daquilo, porque existem uns sistemas. Então, explica. É muito mais do que simplesmente, eu acho que é legal, eu acho que é bom. Eu sei que você consegue dialogar mais. Qual nível que você se encontra? Então, se avalia. Isso é bom para você saber. Nossa, eu tenho muita dificuldade nisso, naquilo. Eu preciso melhorar. Então, estou aqui no intermediário, mas eu quero buscar um nível avançado. E aí, é claro, depois dessa reflexão, eu espero que você continue aí. Depois que você terminar esse curso, você entenda que é importante você continuar estudando. Agora, se você falar que não vai, eu creio que depois de tudo que a gente falou aqui, é melhor você repensar, senão você vai ficar fora do mercado de trabalho. Fórum 2. Eu falei sobre o café ralo e muito doce. Eu vou até abrir aqui a planilha para a gente comentar então sobre o Fórum 2, que eu dei o diagrama de Ishikawa e eu pedi para vocês resolver ele para mim. Então, é justamente pensar nesse sistema como uma aplicação. Tá aqui o Ishikawa. E aí eu pedi para vocês me explicar um dos 6 M's. Então eu dei aqui a explicação do que você relata em cada um, o que é mão de obra, o que você aplica no material, e é para você escolher um. Então não é para chegar lá e falar, professor, como eu não sei, eu não consigo explicar, para mim tem que ser medida, para mim tem que ser método. Não, eu quero dados, eu quero um pensamento baseado. Você já tem aqui, ó, qual que é o efeito? Cafezinho da tarde, ralo e muito doce. De cara você já sabe que ralo remete o quê? Pouco pó, muito doce, muito açúcar, quantidade de água pode ter sido demais, pode ter trocado de marca. Então, existem N fatores que podem ser aqui levantados a respeito disso. Então, eu quero que você reflita. O que pode levar a eu ter um café aí que eu fiz, que ele seja ralo e muito doce? Quais são as variáveis possíveis? E essas variáveis vão se encaixar em mão de obra, o cara não foi qualificado. Pode ser o material, troquei aí, antes eu usava o rancheiro, agora eu estou usando pingo de ouro, não sei o que, unidade de medida é diferente, meio ambiente. Então, como que isso vai interferir? Talvez eu coloquei muita água, talvez eu coloquei pouca água. E aí pode ser um erro de medida.
Talvez aqui no medidor eu usei uma escala, estava diferente, o normal é 1 para 100, eu não vi essa estava em 1 para 75, e aí ao invés de ser 250 ml eu usei 325, errei a escala. Pode ser a máquina, então aqui ó, a questão de você ter trocado talvez o fogão, e aí a boca lá por ser maior, você usou uma panela maior e nem viu. Tem tanta coisa que você pode utilizar aqui, ó, que você pode levantar, simplesmente num café ralo e muito doce. Quando a gente fala ralo e muito doce, a pessoa já pensa, pois açúcar demais e pouco pó. Só que eu quero que você vá além disso, eu quero que você pense aí em respostas mirabolantes mesmo. Claro que dentro, baseada aí do real. Por quê? Essa problematização de efeito é o que vai levar aí você a desenvolver a capacidade mental, o seu intelecto, para você pôr o seu cérebro para raciocinar mesmo. Então é isso que eu quero no Fórum 2, para você escolher um desses 6 M's e me falar sobre o café ralo muito doce. Qual que você acha que vai se encaixar? Então você pode pegar aí, foi método. Eu acho que o profissional era novato, tinha 15 dias que ele estava na empresa, não sabia utilizar o medidor, não sabia o que era ml, o que era litro, a diferença. Na hora era para ele pôr 500 ml e ele pôs 5 litros, justamente porque ele não foi capacitado, não teve um treinamento. Pode me responder esse tipo de coisa. Ah, mas isso não é real. Não é questão de ser real ou não, é questão de você pensar numa problematização que possa gerar esse efeito. Então é pôr a cabeça para pensar. Ficou claro ou não? Agora sim entendi. Ficou claro para os demais, para quem não fez ainda o fórum? Ficou claro sim, professor. Então, a respeito do 2 era isso, é para você realmente pensar e um pouco além. Sobre a avaliação que está lá também, vai cair um pouco de IRP, MRP, coisa que a gente falou sobre a aula, vai cair um pouco de Excel, só para ver se vocês entenderam. Não que você precise chegar aqui e ser um mestre, né? Que eu preciso saber o que é concatenar, que eu preciso saber o que é uma soma média e tal, mas o básico você precisa. Então, o que é uma célula? O que é informação? Você saber ler, filtrar esses dados é importante. Então aqui, ó, saber o que é título, o que é isso, o que é aquilo básico, eu estou cobrando. Então vocês vão ver lá que na prova vai ter coisas do tipo assim, ó, o que é essa célula aqui, ó, na D12, colaborador matrícula. Então aqui vai ser inserido o que de dados? A matrícula desse colaborador. Então é como se fosse o CPF dele dentro da empresa. O que é turno? Então, todos os turnos estão aqui, ó, na coluna E. A partir da linha 13, eu tenho turno, primeiro turno, 12 por 36, noturno, vespertino e assim por diante. Por que isso? Como eu disse, o sistema ele vai te cobrar isso para você preencher. Até para você fazer esse curso aqui hoje, você teve que preencher uma planilha de dados. Na empresa não é diferente. Então, na avaliação, eu cobrei coisas desse tipo também. Não tem nada difícil, não tem nada do outro mundo. É mais para mim ver que vocês estão conseguindo aplicar esses conceitos aí na prática. Ficou claro? Ficou claro. Sim, sim. Bem plausível tudo. Já adiantando, o próximo módulo a gente vai falar de planejamento e controle da produção. Então é um módulo muito específico para o curso de vocês e é bem interessante que vocês leiam o material. Eu fiz um material bem mais extenso no próximo módulo, então tomem bastante cuidado com ele e tenta vincular aí o que a gente já passou e os próximos que vão ter. O curso é pensado a respeito de vocês. Caso vocês encontrem algum tema, alguma coisa que vocês queiram dialogar e falar, estou sempre aberto para a gente estar falando a respeito disso, ou estar fazendo uma aula especial e eu posto no YouTube, ou a gente vem e tem mais um encontro desse que seja. No mais, estou sempre à disposição, não consigo dar atenção a vocês 24 horas, até devido às outras turmas e os outros projetos que eu estou inserido. Mas eu queria agradecer aqui a disposição de todos nessa noite, agradecer a participação de todos, principalmente de quem veio e falou sobre a vivência da empresa que vocês têm. Para aqueles que ainda não têm vivência nenhuma, ou que está começando agora, toma o que todo mundo falou aí, ó, como experiência própria, para que você não caia no mesmo e já possa melhorar, porque o mercado está se moldando a cada dia. E saber utilizar é diferente de você saber o porquê da utilização. Então, a informática ela é indispensável. Se você tem um nível extremamente baixo, comece a se preocupar com isso. E, é claro, não deixe de fazer as atividades, nem de estar respondendo ao fórum. E caso queiram falar alguma coisa, complementar, deixar aí alguma sugestão, está aberto também. No mais, é só agradecimentos a todos mesmo.